Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar um caso clínico de tromboembolismo pulmonar. As alunas desse grupo são Evelyn, Isabelle, Juliana, Paola e Yasmin. Bom, nosso caso clínico é da paciente AMS, de 32 anos, natural de São Paulo. Ela é mãe de 2 filhos, um de 4 e uma de 6. Trabalha como assessorista em um prédio comercial e dirige cerca de 2 horas por dia para chegar até o trabalho. Relata que não pratica exercícios físicos com regularidade, mas que às vezes caminha com o marido e com os filhos. Ela relata o uso de anticoncepcional por mais de 20 anos e que parou por conta própria há 1 ano. Na família, ela tem histórico de trombofilia, mas ela diz que ninguém nunca morreu por isso. Além disso, ela tem histórico de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Desde que começou a trabalhar, ela notou o aparecimento de algumas varizes. Após o nascimento do segundo filho, ela não se sentiu confortável com o corpo, então ela começou a economizar para fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Ela relata que foi um sucesso e que seguiu a maioria das orientações, mas que esqueceu de aplicar a injeção anticoagulante um único dia e que, por sentir muita dor nos membros inferiores, ela mal caminhou, o que era uma recomendação médica. Ela foi admitida no pronto-socorro 4 dias após a cirurgia. Ela estava se queixando de dispneia súbita, dor quando respirava, além de muita dor na panturrilha, e apresentava algumas áreas de edema e de vermelhidão. A paciente apresenta como quadro clínico taquipneica, tiragem subcostal e tração de fúrcula. Apresenta também mucosas hipocoradas, uma cruz de 4 e a cianótica. Apresenta pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto, temperatura corporal de 36,8 graus e saturação de 91%. Murmúrios vesiculares são presentes bilateralmente na projeção dos pulmões, sem ruídos adventícios. Dor nos membros inferiores à palpação, principalmente na panturrilha esquerda, com presença de edema. Bom, levando o caso em consideração, levantou-se a suspeita de tromboembolismo pulmonar, ou TEP. TEP é caracterizada pela absorção total ou parcial da circulação arterial dos pulmões por trombos, que são coágulos. Normalmente, esses trombos não se originam na circulação pulmonar. Eles se formam em algum determinado local e posteriormente migram para os vasos pulmonares. Usualmente, os trombos que possuem maior probabilidade de migrar para a circulação pulmonar são aqueles originários das veias profundas proximais dos membros inferiores, sendo elas as ilhas e femorais. Bom, mas para falarmos dos fatores desencadeadores da trombose, não podemos deixar de citar a tríade de Virchow. Composta por fatores como hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão vascular, este continua sendo um modelo muito útil para a interação de fatores genéticos e os possíveis gatilhos ambientais que causam esta doença. Sendo assim, uma vez desprendidos na circulação, os trombos podem causar uma obstrução mecânica da artéria pulmonar, desencadeando uma vasoconstrição secundária e a liberação de substâncias inflamatórias. Mas explicando um pouco sobre esta lesão vascular, este trauma, o que ocorre é a exposição da matriz extracelular subendotelial, o que facilita a adesão das plaquetas, a liberação do fator tecidual e a depressão local de prostaglandina 12 e de ativadores de plasminogênio, o que permite a formação de trombos. Estes trombos podem embolizar retrogradamente, ou seja, passam pela veia cava inferior e chegam à artéria pulmonar, causando uma obstrução mecânica, e a partir daí ocorrem alterações pulmonares e cardíacas bem sérias. Bom, por conta desses trombos, ocorre o impedimento da passagem de sangue, o que resulta em uma região de hipoperfusão sanguínea. Mas como não há problemas na ventilação, essa área acaba ficando pouco perfundida e vai permanecer bem ventilada, aumentando o espaço morto, que é o espaço que não ocorrem trocas gasosas. Esses fatores contribuem para o aumento da resistência vascular pulmonar, gerando uma sobrecarga no ventrículo direito e o deslocamento do septo intraventricular para o lado esquerdo.
Inicialmente, o ventrículo direito consegue manter o débito cardíaco. Contudo, essa adaptação não é sustentável a longo prazo, frente a uma alta resistência pulmonar constantemente mantida pelo trombo. O que ocorre posteriormente, se o tromboembolismo pulmonar não for tratado, é a falência gradual do ventrículo direito, com a redução de sua contratilidade e débito, e a falência posterior do ventrículo esquerdo associada a este caso, devido à redução do seu enchimento diastólico. Isto tudo leva à diminuição do débito cardíaco, da pressão arterial sistêmica e da perfusão da coronária direita, até seu infarto agudo e o óbito por choque cardiogênico. Neste slide, nós separamos duas imagens, a primeira sendo um corte histológico dos focos hemorrágicos que surgem devido à fragilidade da parede vascular após a estagnação de um trombo. E a outra imagem seria a de um pulmão com tromboembolismo pulmonar. Diante do caso da paciente, foi solicitado esses exames. Na sequência, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. O score de Wells é um teste que leva em consideração os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença, que para cada aspecto do score é atribuída uma pontuação que no final resulta a classificação do paciente em alta, média ou baixa probabilidade clínica. A dosagem de dedímeros consiste em uma análise que avalia os níveis de dedímeros no sangue, que, quando registrado em altas concentrações, pode relatar alterações nos processos de coagulação. A gasometria arterial tem como objetivo verificar as trocas gasosas. Quando realizada em pessoas com a possibilidade de TEP, pode indicar essas alterações. Se a gasometria arterial demonstra hipoxemia em um raio-x de tórax limpo, por exemplo, aumenta ainda mais a suspeita da patologia. A radiografia do tórax é um exame não invasivo que, quando relacionado à tromboembolia pulmonar, registram alterações inespecíficas. As alterações mais concretas se dão pela Corcova de Hampton, sinal de Westmark e o sinal de Pala. O eletrocardiograma, ele avalia o ritmo do coração e mede seus batimentos por minuto. O eletro relacionado ao TEP pode apresentar taquicardia sinusal, desvio do eixo elétrico e outras características diferenciadas como descritas aí no slide. Já o ecocardiograma, ele utiliza feixes de ultrassom para obter imagens da anatomia do coração em tempo real, possibilitando a avaliação estrutural do sistema cardíaco. Enfim, a angiotomografia de tórax é um tipo de tomografia computadorizada utilizada para detectar anomalias nas artérias pulmonares. Ele avalia também complicações relacionadas à infecção e também ao comprometimento do parênquima pulmonar. A partir da estipulação do diagnóstico e da realização dos exames mencionados, ocorreram alguns achados laboratoriais. De acordo com os critérios de Wells, a paciente apresentou alta probabilidade para TEP. Os resultados do dedímero também foi de 600 nanogramas por ml, e a gasometria arterial evidenciou alcalose, início de hipóxia e hipocapnia. Nas fotos mostradas nesse slide, temos um exemplo da Corcova de Hampton e de um eletrocardiograma com padrão de TEB, que é o S1Q3T3. Agora apresentamos para vocês uma angiotomografia de tórax com injeção de contraste, evidenciando um trombo em ambas as artérias pulmonares, um volumoso derrame pleural à direita e um infarto pulmonar também à direita. Toda cirurgia tem risco, mas uma como a lipoaspiração, onde o paciente fica muito tempo imóvel dentro da sala de cirurgia. Por toda a história clínica, vários retorno mais lento. Uso do anticoncepcional e trombofilia, risco aumentado para trombose, somada à má adequação da paciente ao tratamento pós-cirúrgico, resultou em um quadro de tromboembolia pulmonar. O prognóstico dessa doença nos mostra que possivelmente o trombo se formou nas veias iliofemorais e migrou para artérias pulmonares, obstruindo a passagem de sangue. O prognóstico também nos mostra que cerca de 10% dos pacientes com tromboembolia pulmonar morrem nas primeiras poucas horas depois da apresentação dos sintomas, antes mesmo que elas fossem diagnosticadas. Então, daí a importância da gente conseguir entender bem qual é o quadro clínico de um paciente
com um potencial de tromboembolismo pulmonar.